Boa noite para todos, a paz de São Jesus. É motivo de alegria a gente estar aí completando mais um encontro de homens, sociedade. E eu quero já compartilhar com você um versículo bíblico. Abra sua Bíblia de forma rápida. Atos capítulo 9, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse é Paulo, esse é a Saulo, esse é você. Hoje nós estamos aqui reunidos como somos homens para adorar o Senhor. E eu e você, nós temos uma missão. E é uma missão que ela não pode ser negligenciada. É uma missão que eu não posso dizer não. Simplesmente é uma missão dada de Deus para você. Que é fazer com que cada dia mais, nós como sociedade de homens, cresça. Já se passou o tempo de repente, nós como homens batistas, ficarmos vendo mulheres fazendo muitas coisas e nós ficávamos com a expressão. Já se passou isso. Hoje é hora de nós levantarmos para fazer grandes coisas. Hoje nós estamos fazendo em pequenas dosagens, pequenas gotas, grandes coisas. Porque lá na frente, eu sempre gosto de usar muito aquela expressão que Jesus está indo, ele fala assim: olha, tudo que eu fiz, vocês farão muito mais. E eu acho que é hora de nós, cada dia mais, estamos no sexto, mês que vem é o sétimo, depois vem o oitavo, para fecharmos o ano, e a cada encontro. E em dezembro a gente vai fortalecer uma diretoria, e vamos trabalhar mais ainda, 2024, e vamos fazer grandes coisas. E esteja orando. Eu já convido você para ficar de pé. Fique de pé mais um minutinho. E vamos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor, não só sobre nós, homens batistas, mas sobre os homens que de repente vão entrar por essa casa. Homens que estarão levantando uma grande muralha. Mas não é uma muralha que vem impedir pessoas de entrar, mas é uma muralha a qual vai impedir que o pecado entre. E essa barreira vai ser levantada para impedir que o pecado entre, mas as pessoas vão entrar por essa casa. As pessoas vão entrar no departamento de homens de nossas igrejas. As pessoas vão chegar perto de nós e Deus vai nos dar pessoas para proclamar, para fazer grandes proezas, grandes coisas diante de Deus. Eu estou assim eu estou uma semana muito alegre, não sei se é porque foi meu aniversário essa semana, mas eu estou muito grato ao Senhor. E Deus tem me dado, sabe, muita alegria, assim, durante essa semana, muito assim, hoje é sexta-feira, foi terça, mas eu estou ficando muito alegre diante de Deus, porque Deus tem falado grandes coisas comigo. E não é só comigo, tem falado contigo. E quando eu li essa passagem bíblica hoje, quando Deus fala, esse aí, ó, será instrumento meu. E eu digo para você, você vai ser instrumento de Deus para fazer grandes coisas em nome do Senhor. E eu digo que, como o versículo fala, você de repente também foi escolhido para sofrer também como Cristo sofreu. Porque assim, quando a gente fala ser como Cristo, igual a Cristo, viver como Cristo quer que nos viva, não vai ser fácil. Mas nós temos que estar sujeitos a isso, em prol do reino de Deus. Então feche seus olhos, vamos orar? Coloca diante de Deus a tua vida. E logo depois você vai colocar diante de Deus aquela pessoa que você sabe que o Senhor colocou no teu coração para você alcançar. Para homens, para o departamento de mulheres, porque tem mulheres presentes, para o adolescente também, para o departamento de nossas igrejas. Amém? Vamos orar? Pai, é motivo de gratidão estar aqui nesta noite, nesse sexto encontro de homens da Rede Ilha. E é motivo de saber e entender que o Senhor nos escolheu para fazer grandes coisas. E aqui nós estamos, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para prestar um culto de adoração a ti também.
Mas também tomando aqui certeza, Deus, que nós temos uma missão dada por Ti, para nós cumprirmos nessa terra, Deus, a qual nós não daremos de pé, a qual nós não recuaremos, mas nós queremos ser cada dia mais capacitados em Ti, para fazer essa vontade nessa terra. Use-nos, Pai, para proclamar o Teu Evangelho, usa para nos duplicarmos de homens batistas, homens consagrados, homens aceitos em Ti, para fazer grandes coisas em nossas igrejas, Pai. Ó, Pai, que nós venhamos edificar, Pai, em grandes paredões, para que o pecado não entre, mas para que as pessoas que estão buscando a Ti vão entrar e venham encontrar refúgio. Refúgio da Tua palavra, Deus, refúgio da Tua palavra que o Senhor vai nos usar para trazer essas pessoas, Deus, para acolher essas pessoas, Pai. Nos traz essas pessoas, mostre para nós essas pessoas, nos prepare para ir ao encontro dessas pessoas, Pai, como sociedade de homens, como homens batistas, como homens escolhidos, como a Tua palavra citou agora, homens que serão usados como instrumento Teu nessa terra, Deus. Use nós, Pai, use a cada um de nós para ser essas pessoas, Pai, e é motivo de agradecimento, estamos aqui hoje e adoramos o Teu nome, Pai, como o Senhor falou com louvor, continue falando conosco no decorrer desse encontro. E assim, desde já te agradeço, em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queria convidar a pedir ao nosso seminarista Murilo. Ele está com a responsabilidade de trazer uma reflexão para nossos corações nessa noite, né? E eu dei um tema bem fácil para ele, né? Homens, o que dizes de tu mesmo? Você já pode se perguntar, o que você pode dizer de você mesmo? Aí tem outro pensamento aqui. O que as pessoas estão dizendo de você? Uma coisa é você dizer o que você pode dizer de você. E o que as pessoas podem dizer, estão dizendo de você? Então é para a gente refletir. Porque hoje a gente sabe, de forma muito clara, que as pessoas estão sempre olhando o que o cristão está fazendo. O que eu estou fazendo? E eu digo que a gente tem que ser uma carta viva, um outdoor que todo mundo venha ver como é deslumbrante viver a vida cristã. Amém? Vem aqui nosso seminarista Murilo. Convidar Pastor Agostinho. Vem cá, Pastor Agostinho. Vem orar pelo nosso seminarista. Coloque-se em pé, por favor. Estenda suas mãos para cá. Vamos estar orando a Deus que Deus não use, mas continue usando o irmão Murilo nesta noite para trazer a palavra dele, a qual nós precisamos ouvir. Muito obrigado a Deus, porque aqui estamos, porque Tu nos dá esta oportunidade de estarmos sempre em comunhão uns com os outros, para adorar e Te louvar. E também, ó Deus, para ouvir a Tua palavra nesse momento. Te pedimos que Tu continue usando o Teu servo e agora como instrumento nas Tuas mãos para falar a Tua mensagem. E que não fiquemos apenas como ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, amém. Deus. É o que eu Te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Ei, como é que o pastor falou, tá fraco, né? Boa noite, irmãos. É um prazer, muito bom. É um prazer muito grande poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Eu fico me lembrando acho que foi o primeiro que teve encontro de homens lá no Moneró, e nós tínhamos menos de 20 pessoas, né, pastor? E Deus está abençoando a Ilha do Governador. 23, errei por pouco. E Deus está abençoando, Deus tem separado pessoas, Deus tem usado homens para trazer a sua palavra, para levar o seu evangelho. E é muito gratificante estar aqui. Né? Só corrigindo o pastor, eu já não sou mais, eu sou um ser híbrido agora, né? Porque eu já deixei de ser seminarista, não sou pastor, e Deus tem me usado aí, né, pastor? Então, vamos ver o que Deus tem preparado para nós. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no texto de João,
João capítulo 1, versos de 19 a 28. João capítulo 1, a partir do verso 19. Esse tema, na verdade, que o pastor me passou, eu falei assim, cara, isso vem direto para mim, né? Porque eu tenho me perguntado todo dia o que eu tenho feito para Deus, o que eu tenho feito pela minha comunidade, o que eu tenho feito pelos meus irmãos. Homem que dizes de tu mesmo, esse é o tema. Leiamos a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? E ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz. Muito obrigado a Deus porque Tu nos trouxestes a esse lugar para rendermos louvor e adoração ao Teu santo nome. Que possamos, ó Deus, entender realmente quem somos nós e o que Tu esperas de cada um de nós. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Conversar com os fariseus devia ser uma coisa muito complicada naquela época. Porque eles sempre queriam fazer uma pergunta com um duplo sentido, que pudesse derrubar. Então eles perguntam: quem é você? Então, quando eles questionam João, eles estavam esperando alguma resposta onde poderia, inclusive, incriminar o próprio João. Né? E os cristãos, aqueles que se convertiam a esse Jesus, eram perseguidos. Então, como é que eu vou pregar e falar quem eu sou para um grupo de pessoas que podem, inclusive, me matar? A gente vai ver no decorrer aqui que João Batista foi perseguido e o motivo nós saberemos depois. Mas a resposta de João é a seguinte: eu não sou o Cristo. Esse aí eu tenho certeza que eu não sou. Eu não sou profeta. Eu não sou Elias. Então, na cabeça do judeu estava assim: se Elias não morreu, então voltou agora na pessoa de João Batista. Não, eu também não sou esse profeta que vocês estão dizendo. O modo de viver de Elias, inclusive, era parecido com o de Elias, né? O de João era parecido com o de Elias, mas ele não era. E ele diz o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto. João foi aquela pessoa que veio preparar o caminho para Jesus. Veio dizer o seguinte: olha só, o que vocês esperam está chegando e vai fazer coisas maravilhosas no meio de vocês. Então eu sou essa pessoa que estou anunciando esse Jesus, esse Cristo verdadeiro. E qual era a mensagem de João? A mensagem de João é aquela que está em todo o Novo Testamento, que é o arrependimento. Que até hoje nós pregamos isso. Pregar o arrependimento é falar o seguinte: para o que você está fazendo, que está errado, e volte-se para o caminho certo. Mude a sua direção, porque esse caminho que você está indo está todo torto. E era isso que João estava pregando. Arrependam-se. Vai chegar um dia em que vocês não poderão, inclusive, se arrepender. Mas eu estou pregando para que vocês se arrependam.
João Batista ele foi profetizado lá em Deuteronômio, quando Deus fala para Moisés o seguinte: farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Ou seja, nós temos aí mais de 4.000 anos onde Deus já havia falado para Moisés: ó, eu vou enviar alguém que terá o mesmo poder que você tem de palavras e anunciará esse arrependimento. O povo de Israel era um povo rebelde, né? Todos nós sabemos que era um povo idólatra, um povo que fugia de Deus, um povo que duvidava de Deus, um povo que duvidou da promessa de Deus. Aí Deus coloca João Batista para falar o seguinte: arrependam-se, aquilo que vocês fizeram lá no passado, que vocês só se converteram de verdade quando voltaram do cativeiro, lá da Babilônia, depois de serem avisados por todos os profetas, depois de serem repreendidos, aí vocês foram levados cativos, aí sim vocês se converteram e passaram a adorar o único e verdadeiro Deus. Só que vocês ainda não creem que o libertador que vem agora não é um libertador político, mas é aquele que vai salvar vocês da morte eterna. João Batista, ele teve uma experiência muito boa, né? Uma experiência antes mesmo de sair do ventre da sua mãe. Então, quando Maria foi visitar Isabel, e ela falou: ó, tô chegando, hein? O que aconteceu no ventre de Isabel? João Batista pulou de alegria, e naquele momento ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele, antes de nascer, já havia recebido o Espírito Santo de Deus. Então a pergunta, que é o tema desse culto, é: quem é você? O que dizes de tu mesmo? Como o pastor Rubens falou, como o mundo olha para você. A partir dessa premissa, a pergunta que eu quero deixar é a seguinte: quando as pessoas olham para você na rua, elas conseguem ver refletido Jesus Cristo? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver a luz de Cristo brilhando no seu olhar, nas suas palavras, nos seus pensamentos? Eu me pergunto, por isso que eu disse que no início que esse tema falou muito para mim. Será que eu, Murilo, tenho refletido essa luz de Cristo? Por mais que eu tenha procurado, tenha buscado, tenha lido, tenha entrado em momentos de reflexão com Deus, será que eu realmente tenho sido esse modelo de crente que Cristo está esperando de mim? Será que eu estou conseguindo refletir a imagem de Cristo? Quando eu vejo esse texto de João e essa pergunta que é feita, eu me reporto à carta de Paulo aos Efésios. Opa, obrigado. Eu me reporto à carta de Paulo aos Efésios, que ele fala da natureza do homem. Então eu enumerei aqui algumas coisas que eu acho que são bastante interessantes. Paulo diz o seguinte: não vivam como gentios. Nós somos novas criaturas, nós fomos transformados pelo poder do sangue de Jesus. Isso é uma coisa muito valiosa, né? Quando a gente fala no poder do sangue de Jesus, quando a gente fala no nome de Jesus, é uma coisa fantástica. Eu me recordo das histórias da Bíblia e me lembro de Zaqueu. Zaqueu estava lá na dele, cobrando os impostos, tirando dos judeus para entregar para os romanos. E quando ele vê Jesus fala: desce, Zaqueu, desce porque eu vou estar contigo hoje. E a Bíblia não relata um diálogo, provavelmente tem, mas a Bíblia não relata. E o que aconteceu com Zaqueu?
eu acho que só o nome, só a presença de Jesus na vida da pessoa transforma. E Zaqueu falou o seguinte: ó Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente, vou dividir metade dos meus bens e doar aos pobres. Então nós somos novas criaturas, nós não podemos viver como os gentios vivem hoje em dia. Paulo diz o seguinte ainda: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe, segundo os desejos enganosos, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Segunda coisa que Paulo fala nessa carta aos Efésios é que ele nos exorta a vivermos em santidade. A santidade é um processo. Ela vai acontecendo do momento em que nós aceitamos a Cristo e ela vai crescendo, vai se multiplicando na nossa vida. E buscar a santidade hoje em dia tem sido complexo, inclusive para nós crentes. Sabe por quê? Porque as coisas que estão nos envolvendo, as coisas que vêm nos atacando, as coisas que vêm tentando destruir a igreja, ela quebra essa santidade. Então começamos a ver as coisas de uma forma mais humana e deixamos de pensar como Cristo pensou. Então, o que dizes de ti mesmo? Será que você tem buscado essa santidade? Será que você tem buscado uma aproximação e uma intimidade com Deus? Ora, eu não posso dizer de mim que sou cristão se eu não tenho essa intimidade com Ele. Se eu não busco viver de acordo com aquilo que eu fui, que me transformou, que transformou a minha vida no momento em que eu me converti. Devemos ser imitadores de Cristo. Somente dessa forma alcançaremos esse nível de santidade. Imitar a Cristo hoje é uma coisa muito complexa, né? Muito difícil, porque a gente olha para tudo que Cristo fez e às vezes a gente vê aquelas pessoas invisíveis no meio da rua e a gente nem olha. Por que eu haveria de estender a mão para aquele rapaz que está pedindo alguma coisa no sinal? Eu não vou contribuir, eu não vou ajudar ele, porque eu sei que ele vai sair daqui, vai pegar esse dinheiro, ou vai beber, ou vai comprar drogas. Mas será que Cristo no nosso lugar faria isso? Ou ele ia passar despercebido e deixar ali aquela pessoa invisível? Então tem coisas que a gente precisa pensar e realmente entender por que fomos escolhidos e por que tivemos essa mudança de vida. Deus nos ensina, de acordo com Paulo, essa carta de Efésios, a viver como filhos da luz. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. O que dizes de ti mesmo? Será que todos os nossos atos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós vivemos, pode ser mencionado ou é vergonhoso? Estamos vivendo um momento de inversão de valores. Eu estava ouvindo um podcast do pastor Silas Malafaia e a repórter perguntou o seguinte: pastor, por que a sua igreja não é inclusiva em relação ao homossexualismo? Aí falou: a minha igreja é inclusiva, nós somos inclusivos, inclusive nós somos inclusivos. Mas a pessoa que é homossexual, então ela pode frequentar? Pode, desde que ela se converta. Se ela quer permanecer no pecado, se ela quer continuar com aquela vida ali, ela não quer uma igreja inclusiva, ela quer uma igreja exclusiva para ela. E será que é isso que Deus quer de nós, essa inversão de valores? Tem uma frase que as pessoas usam muito, eu na primeira vez que eu ouvi eu não concordei, mas depois é verdade. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Sim, ama. Só que Ele não quer que esse pecador continue na prática do pecado. Lá em Provérbios ele diz o seguinte: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça.
Deus forma, o diabo deforma e Jesus Cristo transforma. Se nós queremos que a nossa igreja, que nós sejamos inclusivos, nós devemos amar ao pecador, sim, mas desde que ele abandone aquele pecado e tenha essa mudança de vida. Aquilo que João pregava, aquele arrependimento, é isso que Deus quer nesse momento. Que as pessoas se arrependam e vivam uma nova vida, são novas criaturas. Quando levaram a mulher, pega em flagrante adultério perante Jesus, ele olhou para todo mundo, para aquela multidão que estava querendo apedrejá-la e falou o seguinte: olha só, quem não tem pecado aí, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então não é o fato de nós termos sido convertidos, que nós amamos esse evangelho, de nós vivermos essa vida, que nós não pecamos. Mas o nosso pecado, ele foi pago lá na cruz do Calvário. Amém. É isso que nós devemos nos lembrar. Se eu peco, eu tenho que confessar esse meu pecado a Deus, me arrepender. Porque Deus vai pegar esse pecado confessado e vai jogar no fundo do oceano e dele não vai se lembrar mais. Então eu tenho que me preocupar em ter essa vida de santidade, eu tenho que me preocupar em viver como filhos, como filho da luz. Nós somos lavados, salvos e redimidos pelo sangue de Cristo na cruz. Nós precisamos procurar entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é simples ou é complexa? Eu conversei com um seminarista alguns anos atrás, e ele disse, a vontade de Deus ela é muito abstrata, a gente não consegue entender, mas a vontade de Deus é tão simples. É só viver uma vida diferente. Os irmãos cantaram alguns hinos aqui, eu ia sugerir mais um hino, irmão Geraldo. O 259 do Cantor Cristão. E ele diz o seguinte, tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É sempre um hino, escrito por um homem normal como qualquer um de nós. Mas é um grande desafio. Você pode dizer hoje, com certeza, que vai deixar tudo e entregar a sua vida totalmente a Jesus, homens da Ilha do Governador? Será que você aceita esse desafio? Tudo entregar e deixar nas mãos de Deus? Olha só, Deus, cheguei no meu limite, daqui para frente é contigo. Esse é um grande desafio. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala o seguinte, não podemos nos conformar com os padrões desse mundo, porque dessa forma, não nos conformando, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso ele falando aos Romanos. Aos Gálatas ele diz que os cristãos foram resgatados pela vontade de Deus. Quando ele fala aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, santifiquem-se, porque essa é a vontade de Deus. Pedro diz o seguinte, é melhor sofrer, porque essa é a vontade de Deus. Sofrer por fazer a vontade de Deus, do que por fazer o mal. João ressalta que o mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que você pode dizer de si mesmo? Nós acabamos de celebrar missões, né? Pastor Rui, nosso grande missionário, trabalhou muito em missões. Eu adoro missões, eu amo missões. Eu entrei agora no mestrado e fiquei na dúvida se eu ia fazer educação cristã ou missiologia. Ainda estou na dúvida, pastor, mas missões sempre me atraiu. E eu fiz um desafio na minha igreja esses dias, que foi o seguinte, quanto custa um combo do McDonald's? R$33. Eu fiz questão de pesquisar. Eu não gosto de McDonald's não, né? Não sou muito chegado não.
Aí eu sabia que com R$30 você consegue manter um missionário no campo? R$30. E quantas vezes nós trocamos esse sustento de um missionário por um McDonald's? Aí você fala o seguinte: não, mas esse é o trabalho da junta, esse é um problema dos pastores. Não, eu estou aqui, eu vou orar por quem está no campo. Aí você pega os R$30 lá no McDonald's. Aí você gasta às vezes os 30 ou menos ou mais com coisas mais fúteis. Mas nós devemos nos lembrar que o mundo está sedento pelo Evangelho. As pessoas lá fora estão morrendo. E a morte delas sem Cristo, nós sabemos aonde vai dar. E será que nós estamos preocupados com isso? Ou com o nosso próprio ego, ou com as nossas próprias vontades? Por isso que quando ele fala, é preciso fazer a vontade de Deus. Quando nós lemos lá Mateus 28, 19 e 20, o que ele fala? Portanto, ide, pregai o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Ele falou isso só para o pastor Rubens, pastor Gleb, pastor Rui, pastor Zé Carlos. Será que só falou para a gente? Ou é para todo mundo? Nós fomos salvos e remidos. Será que quando você recebe essa bênção, você não quer compartilhar com os outros? Quando você olha para o mundo e vê o mundo em decadência, as famílias se acabando, as drogas consumindo e destruindo lares. Então, esse compromisso deve ser de cada cristão, de fazer a vontade de Deus. João Batista vivia em cavernas, vestia-se ali com peles de cabelo, comia gafanhoto. Devia ser um cara que fedia pra caramba, né? Mas ele pregava a verdade, falava a verdade. Ele falava o seguinte: arrependam-se. Arrependam-se. Você não deve tacar pedra em ninguém porque você tem os seus pecados. Mas o que você tem feito para mudar essa sua perspectiva de vida e falar o seguinte: olha só, o que eu tenho feito, o que eu posso dizer de mim mesmo é que eu sou um servo fiel. Vou contar uma história para vocês. Em 1995, Deus me chamou para o ministério. Então eu entrei lá para o Seminário do Sul, fiz 1 ano de seminário, eu trabalhava numa empresa estatal, ganhava bem. Só que eu pedi demissão e fui trabalhar na empresa privada. E depois que eu saí da estatal, entrei na empresa privada e entrei para o seminário. Aí fui fazer seminário. Com 6 meses de empresa, o meu diretor virou e falou o seguinte: eu não gosto de preto e não gosto de crente. E me mandou embora. Então, eu saí de um emprego seguro, fui para ganhar mais, e fiquei sem emprego, tendo que me sustentar no seminário, enfim. E tive que sair do seminário. Ou seja, já era para estar sendo formado há muito tempo. Mas Deus sempre me incomodou. Deus sempre ficava ali no meu pé, mas eu preferi dar ouvidos ao meu próprio eu. Então, comecei a estudar, comecei a me preparar e entrei para a área de informática. Então, estou há 30 anos trabalhando com TI. E passei por grandes empresas e me tornei uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa que ganhava um salário de 2 dígitos e falava o seguinte: sou autossuficiente. Então, em 2017, Deus falou para mim o seguinte: você não é nada. Você não é nada. E eu perdi um emprego bom, mas continuei arrogante. Continuei arrogante e falei o seguinte: não, Deus vai me dar um emprego, pô, sou bom pra caramba. Eu conseguia trazer lucro para a empresa, mas Deus olhou: não é isso não. Então, no Vida Vitoriosa que nós fizemos há alguns anos, o pastor, sem me conhecer, sem nada, falou o seguinte: ó, você que largou o seminário, Deus ainda quer que você volte. Deus ainda te quer de volta, porque a tua obra não terminou não. Esse 1 ano que você fez, tem mais coisa para você fazer. Mas eu ainda continuei brigando com Deus. E isso só fui quebrado mesmo, porque Deus não queria mais que eu fosse essa pessoa arrogante.
Então eu não conseguia o emprego dos sonhos. Eu fui dirigir Uber e peguei meu carro dirigindo o Uber. Ele enguiçou meia-noite quando eu fui levar um passageiro em Bangu. E eu tive que dormir na Avenida Brasil esperando a ajuda de alguém. E a ajuda veio de Deus. Então eu comecei a rever os meus conceitos. Comecei a rever o que Deus queria realmente para a minha vida. E as coisas começaram a se organizar. Então, eu não voltei a ter o emprego dos sonhos, mas hoje eu tenho um bom emprego, uma empresa grande que tem me dado todo o sustento. E eu voltei para o seminário, pastor. Voltei para o seminário, terminei o meu curso. E aquele Murilo, arrogante, prepotente, teve que se colocar à disposição e fazer a vontade de Deus. E hoje eu sei o que Deus quer de mim, e hoje eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu posso dizer de mim mesmo. E a grande pergunta que eu faço essa noite, meu querido, o que você pode dizer de você? Quem você é diante de Deus? Quem você é diante da sociedade? O que você é? Deus, ele tem um plano muito grande para a sua vida ainda. Ano que vem eu completo meus 60 anos, feliz da vida, e eu sei que Deus ainda tem muita coisa para mim. Tem muita coisa que eu posso fazer em você. O que você tem feito? Vocês, embaixadores, o que vocês têm feito? Boas coisas, né? Que bom. Curva a sua cabeça. Eu creio que nessa hora você começasse a entender e a pensar sobre o que Deus quer de você. O que realmente Deus quer da sua vida. O que Deus requer de você, homem, de vocês, mulheres. Senhor Deus, diante de Ti está o Teu povo, colocando, ó Deus, os seus pensamentos em Ti. Que Tu possas, ó Deus, falar a cada coração, que Tu possas, ó Deus, entender que nós temos uma responsabilidade contigo. E que hoje, ó Pai, nós queremos mudar o rumo da nossa vida. Hoje nós queremos, ó Deus, fazer algo diferente para Ti. Por isso nós suplicamos, ó Deus, toque em cada coração, transforme vidas, ó Deus. Que possamos viver de acordo com a Tua vontade, entender realmente o que Tu queres para as nossas vidas. Se nessa noite você quer assumir esse compromisso com Deus, se nessa noite você quer realmente fazer da sua vida algo diferente, levante a sua mão onde você estiver, porque Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer contigo o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez na vida de João Batista, o que Ele fez na vida do apóstolo Paulo, o que Ele fez na vida de vários profetas, é transformar vidas. Será que a sua vida hoje reflete a imagem de Cristo? Você, cristão, você, crente que toca no ministério de louvor, você, crente que serve a ceia, você, crente que vive dependendo de Deus. Será que você reflete hoje essa luz de Cristo? Então, se você quer uma transformação de vida, se você quer que nós oremos pela sua vida, levante a sua mão. Amém. Se você quer que Deus transforme a sua vida, se você quer que Deus use você para o seu ministério, esse é o momento, essa é a hora. Vou convidar o pastor Gleb para fazer uma oração nesse momento, que nós possamos entender realmente o que Deus quer para as nossas vidas, que nós possamos viver realmente de acordo com o que Cristo quer, que nós possamos refletir a luz de Cristo. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez na sua santa e poderosa presença nós nos colocamos, agradecidos, Senhor, pela mensagem que foi ministrada aos nossos corações, agradecido pelos louvores aqui entoados, agradecidos por todos que estão participando para que este culto seja dado a Ti, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor.
E agora, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do seu santo altar homens e mulheres valorosos que estão aqui, homens e mulheres que lá no interior do seu coração entenderam essa mensagem e viram que muita coisa precisa ser acertada, muita coisa precisa ser corrigida, mas que as suas vidas devem e podem ser colocadas a serviço do Senhor. Amém. Vai tocando, Senhor, em cada coração. Se for necessário, Pai, quebre e faça um novo vaso. Molda tudo de novo, reconstrua, Senhor. Que seja feita a sua grande e poderosa vontade sobre cada vida, Senhor. Te pedimos também, Pai, que todos aqui presentes sejam sal e luz onde quer que plantarem os seus pés. Te pedimos, Senhor, que todos os lares aqui representados, Pai, todos os lares, estejam sendo abençoados agora, em nome de Jesus. Amém. Que nada falte nesses lares. Que todo anseio, toda necessidade, toda angústia, nesse momento, caia, em nome de Jesus. E que vidas se recuperem, e que vidas se realinhem, e que vidas sejam salvas através do nosso bom testemunho, Pai. Assim nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém.